A minha primeira pergunta, e eu vou fazer outras aí ao longo do debate, bom, essa estratégia vinha sendo preparada e foi lançada agora, mas eu entendo que ela não tinha incorporado esse grande, digamos, essa grande bomba que nos assola agora, que foi justamente a Covid e a pandemia. Eu queria ouvir do secretário de que forma esse novo contexto afeta o que estava planejado, o que estava programado, e como é que ele enxerga a estratégia indo adiante nesse cenário. E aí eu volto depois com algumas outras perguntas, Tati. Ok. Bom, nós temos, de fato, 3.500 serviços, um pouquinho mais, né? E só para a gente falando de histórico, né? Foi fundamental chegar nesse número, né? Em determinado momento, eu tive uma reunião no BID, em Washington, com vários países, e eu fiquei receoso, porque o Brasil não tinha esse número. Quantos serviços a gente entrega? Então, também levantar esse catálogo, esse censo de serviços, foi fundamental para a gente traçar a estratégia. Nós, só este ano de 2020, para ser mais atual, nós já promovemos a transformação de 172 desses serviços. E no total, desde janeiro do ano passado, 687 serviços deixaram de ser exclusivamente presenciais e agora também tem canais digitais. Nisso, é claro que a gente tem essa preocupação com o cidadão, porque a gente não quer só apenas ter um canal digital, a gente quer que ele seja fácil, agradável, atraente, para que o cidadão faça naturalmente, por opção, a conversão para esse canal e aí tenha todas as vantagens desse canal. A Covid, se eu for simplificar o que ela gerou na estratégia, é uma ansiedade para acelerar ainda mais. O governo, como todas as outras indústrias, ele se viu numa situação em que parte, por decisão de governadores, de prefeitos, etc., parte da sua rede de atendimento ficou impossibilitada de atender. E o governo não pode escolher cliente se atende um, se não atende, se atende no município, se não atende. O governo tem que atender a todos e nós estamos engajados para atender a todos o cidadão brasileiro e atender muito bem. Então, do dia para a noite, o governo se viu numa situação, bom, o digital não é mais uma opção. O digital deixou de ser um canal adicional, o digital passou a ser um canal único e, em alguns casos, exclusivo. Foi muito bom nós termos nos preparado para chegar nesse momento. Então, nós temos adquirido musculatura na execução da estratégia, na transformação de alguns serviços, na construção de plataformas compartilhadas, infraestrutura em nuvem, no poderio que as empresas estatais de tecnologia possuem, a capacidade de resposta. Então, foi muito bom que nós chegamos num momento com condições de responder. Então, só para dar alguns números para vocês do que foi feito agora, recentemente, em menos de um mês, em relação à resposta à Covid. Nós lançamos em torno de 20 serviços nesse período de um mês e pouco. 20 serviços priorizados para a resposta à Covid. A priorização ela se deu no seguinte sentido: reduzir a aglomeração, né? Ou seja, serviços que levam muitas pessoas para as agências, responder diretamente à Covid, então serviços de infraestrutura, saúde pública, etc., que poderiam ajudar, que podem ajudar na resposta, e também serviços que permitam o reaquecimento da economia ou a manutenção de empregos durante esse período de pandemia. Então, nós lançamos o serviço para obtenção de seguro-desemprego do empregado doméstico. O empregado doméstico ainda precisava ir fisicamente numa agência do trabalhador para requerer o seu seguro-desemprego. Você imagina que do dia para a noite essa agência não estava mais lá e o empregado que precisasse solicitar ficou sem saída. Rapidamente, em torno de um final de semana, nós criamos os canais digitais para o seguro-desemprego do empregado doméstico, que tem uma estimativa de demanda anual de 280 mil pedidos. Só essa transformação digital está liberando da nossa economia em torno de 350 bilhões de reais ao ano, porque antes o que nós tínhamos quase 7 mil profissionais atendendo isso em todo o país, agora um pool centralizado de pouco mais de 600 vai poder fazer o mesmo trabalho. Então, teve uma série de serviços, dos quais eu destaco naturalmente, além desse que eu já citei, o auxílio emergencial de R$600. E imagine o que seria realizar um auxílio emergencial, uma
logística como foi feita sem tecnologias digitais. Seria bastante difícil. Em 20 e poucos dias, nós discutimos com o Congresso o contorno dessa política pública, nós lançamos os canais digitais, o app, o site, para poder capturar informações de quem são aqueles brasileiros que estavam elegíveis para o auxílio emergencial. Nós cruzamos dados de várias bases públicas para poder também checar se essas condições de elegibilidade eram verdadeiras, e fizemos um pagamento em conta digital. A Caixa Econômica Federal, a Dataprev, o Ministério da Cidadania e o Ministério da Economia trabalharam de forma coordenada, e eu confesso para vocês, dia e noite, 24 horas, os times estavam engajados para poder fazer essa engenharia, que é complexa num país com 210 milhões de habitantes. Nós processamos dados de 97, 98 milhões de pessoas, e estimamos que estamos impactando praticamente 70% da população brasileira, direto ou indiretamente, com o pagamento do auxílio emergencial, isso em questão de dias. Então, as tecnologias digitais, de fato, elas provaram que elas estão prontas para responder em situações de extrema necessidade. Elas não são mais apenas uma opção, elas são uma realidade, uma obrigação do governo brasileiro, e tem condições, inclusive, de servir como contingência em momentos como esse, momentos excepcionais.